Presença ilustre nesse programa, advogada. Atualmente ela está afastada, jurista, professora, livre docente de Direito Penal na Universidade de São Paulo. Atualmente ela está licenciada, cumpre mandato de deputada estadual em tempo integral, tendo tido a maior votação no estado de São Paulo. Foi uma das autoras do pedido de impeachment, lembra da Dilma? Claro, ela fez lá claro. Com o professor Carvalhosa. O Carvalhosa, o querido professor Carvalhosa, aqui está. E agora... candidato. Pode falar que é candidato. Janaína Pascoal no Instagram. É Janaína C. Tem esse C aí no seu Instagram, Janaína? Tem, porque já tinham registrado meu nome. Aí eu tive que pôr o C do Conceição. Então é Janaína C. Pascoal no Instagram. Lá tem todo o caminho para você conhecer o trabalho da nossa nobre deputada. E aí, minha querida deputada? Muito obrigada pelo convite. E aí, como é que estão as coisas? Você é uma das mais atuantes, das mais briguentas, daqueles que a gente gosta, mas a gente sabe que um deputado, como tem lá o partido, sempre você tem que votar com o partido, é uma coisa mais complicada. Então, por isso que eu tenho muita dificuldade com vida partidária, né? Entendi. Porque eu não consigo fazer nada diferente do que eu acredito que é o certo. Então eu tenho muita dificuldade, até por isso sou defensora das candidaturas avulsas. Fui ao Supremo sustentar pelas candidaturas avulsas. Entendo que o Brasil evoluiria muito se nós tivéssemos essa possibilidade, que inclusive é prevista num tratado internacional. Nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica. E, veja, as candidaturas avulsas, elas não acabariam com os partidos, mas elas trariam uma concorrência, né? Porque hoje não existe a concorrência. Então, os donos dos partidos decidem quem serão os candidatos. E nem sempre, decidem inclusive os cargos. E nem sempre aquele candidato que é apresentado é a pessoa em quem a população gostaria de votar. Então, mas vamos pegar um cara aqui, o Kassabão. Kassab. O Kassab, ele é bom. Articulação. Fez muito prefeito, partido fez muito nas últimas, ele fez muito prefeito, o partido dele ficou grande. Agora ele tá pesque pague. Ele joga ali, ele pode ir pra canhota, pode ir pra direita. Então, isso é esquisitíssimo, né? Então. Data vênia. Então, mas minha nobre deputada, como é que vai sair? Como é que a gente vai sair dessa? Então, eu atendo muitos prefeitos, vereadores, visito muitas cidades e muita gente do partido do Kassab. Todos são mais à direita, tá? Não significa que sejam bolsonaristas, não estou falando de pessoas, são mais à direita, as pautas. Como é que o Kassab está sinalizando fechar com Lula? Então, assim, é assustador. Ele destoa completamente do próprio partido, entendeu? Agora, essa questão do PL, né? Todo mundo da direita está indo para o PL. Eu, lá na Assembleia, é algo assustador, porque todos os colegas que eram PSL migraram para o PL. O que eu tenho argumentado com eles, né, é o seguinte: bom, tudo bem, vocês vão para o PL, vocês vão puxar muita gente do PL, porque o Eduardo e a Carla tendem a ter uma boa votação. Vocês vão puxar o pessoal do Valdemar, que foi base do Lula. Se esse povo chegar no Congresso e o Lula ganhar a eleição, no dia seguinte eles fecham com o Lula. Então, qual é a estratégia em termos assim de formar uma resistência, entendeu? De defesa das pautas que não são caras. Então, esse pensamento estratégico no sistema eleitoral posto, ele fica no final da fila, entendeu? Querem saber quanto é que é o fundo, quanto é que vai dar de fundo, qual é o tempo de TV, né? E você acaba sacrificando as ideias. Sim. Por isso que as pessoas perdem a esperança na política. O povo, eu digo que o povo... A gente vê que as pessoas votam acreditando naquilo lá, né? Todos nós, né? Porque todos nós somos eleitores também, entendeu? Sim, mas quando você entra e vê que o jogo jogado é esse, que é um jogo de interesse, que é só acordo... Balcão de negócio. Você vai para Brasília, é balcão de negócio, as pessoas falam abertamente isso no elevador, então, não tem, mas eu tem sou problema muito idealista, entendeu? Eu sei que é difícil, eu tenho noção da realidade, mas eu sempre acredito que pode melhorar, né? E eu venho trabalhando por isso desde que eu nasci, na verdade. Sempre fui uma pessoa idealista. E eu acho que esse sistema... E assim, a minha indignação é muito grande com o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal legisla em todas as searas. Tá? Em alguns momentos a gente concorda, em outros momentos a gente discorda, mas legisla em todas as searas.
Aí, quando chega na questão da candidatura avulsa, eles dizem que tem que respeitar o Congresso. Quando chega na questão do fundo partidário, fundo eleitoral, essa elevação vergonhosa, aí tem que respeitar o Congresso. Então, escolhe-se quando é caso de respeitar o Congresso ou não. Entendeu? E justamente nesses momentos em que o Supremo teria a oportunidade de fazer uma devida depuração na política. O voto do ministro André Mendonça, estou falando juridicamente, tá? Ele é perfeito, ele é impecável, né? Professor Lewandowski acompanhou, os demais ministros votaram a favor de manter essa elevação do fundão, em prejuízo de ações sociais incomparáveis. Esse dinheiro não tem nada a ver com democracia, porque eles dizem assim, democracia custa caro. Não tem nada a ver com democracia, porque é um dinheiro que fica na mão dos donos de partido, que em regra são pessoas que não têm votos, são pessoas que se candidatassem, elas próprias, teriam dificuldade para serem eleitas, mas mandam em tudo. Então é um dinheiro grande que fica na mão dessas pessoas que vão entregar esse dinheiro para os seus subjugados, subalternos, entendeu? Então, isso não é democracia, né? Isso é cartel. Então, o Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, teve a condição, a possibilidade de interferir nisso e só fortaleceu, entendeu? Então, eu tenho esse sentimento, esse ressentimento, mas, ao mesmo tempo, sou uma pessoa extremamente otimista. Porque se todo mundo desistir, como é que fica a nossa nação? Sim. Ô, Janaína, você, na época da eleição para presidente, a última, você foi cotada para ser talvez o vice do Bolsonaro, né? E você se preocupa muito com a questão do STF. Numa possível reeleição do presidente, você aceitaria, talvez, se fosse por vontade dele, como ano que vem, são dois, parece, né? Duas cadeiras no STF, 23. Você aceitaria estar lá no STF, não? Essas coisas têm que ser pensadas, né? Eu lembro de um amigo meu na faculdade que disse um convite desse não é recusável, né? Seria irrecusável. Mas eu acho que tudo tem que ser pensado, depende da conjuntura do momento. Eu entendo que seria importante ter uma pessoa não só mais com uma outra mentalidade ali no STF, mas também com coragem. Porque não adianta você pensar, você ter as ideias certas e não ter coragem de enfrentar. Sim. Então isso é fato, tá? Mas eu não sei, a gente tem que pensar onde é que vai ser útil, entendeu? Então é questão de avaliar no momento. Ô, Janaína, só pra manter esse papo do STF, porque eu tava vendo aqui e tem algumas coisas que ligam diretamente a você, Janaína. Por exemplo, a gente tá falando do STF aqui. As pesquisas estão indicando que o Lula tá em primeiro e, como o Morgado bem falou, o próximo vai colocar dois ministros do STF. Você também, como relatoria, participou do impeachment da Dilma. Como é que você enxerga essa possível eleição do Lula e também ele colocando 2 ministros no STF? Veja, eu não posso esconder, né, que é com tristeza que eu vejo esse contexto. Obviamente, eu não votarei no ex-presidente Lula, não voto na esquerda, nunca votei. Então, eu vejo com tristeza. Sou crítica, sob o ponto de vista técnico, às decisões do Supremo, que anularam as condenações. Muitas pessoas falam, são as decisões do Moro. Não, porque elas foram confirmadas pelo TRF4, foram confirmadas pelo STJ e foram debatidas muitas vezes no próprio Supremo. Então, o Supremo acabou dando um HC, né, contra si. Muito embora tenha sido em outros instrumentos processuais, o Supremo deu um HC contra si. Isso é inimaginável. A situação dos professores de processo penal é dificílima para explicar algo do gênero. Por outro lado, eu tenho que reconhecer que houve essas decisões e que ele está livre para se candidatar. Entendeu? Então, assim, eu não posso ser técnica só para um lado. Ele está livre para se candidatar, provavelmente será o candidato. E eu tenho ouvido pessoas que votaram, e eu tenho que dizer isso, os bolsonaristas não gostam quando eu digo isso. Eles confundem, acham que eu estou atacando o presidente, mas não é. Eu tenho ouvido pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, fizeram campanha, eu sei que fizeram porque testemunhei, e dizem que estão propensas a votarem no Lula, entendeu? Então, assim, onde que essa direita errou? Que momento eles vão fazer essa reflexão? Porque existe ali uma bolha. Mas isso aí do eleitor, eu não me importo com o eleitor. Eu acho que o eleitor, a gente vota por emoção.
E eu acho bom da democracia isso. A gente põe o Bolsonaro, tira o Bolsonaro, põe o Lula. Quero o Lula de volta. Vai lá e vota no Lula. O Lula volta. O que me preocupa é a coerência. É a coerência de um Geraldo Alckmin. Sim. É a coerência do político. Exato. Por quê? Porque o político, ele vem aqui, ele vende uma ideia pra você. Quando ele é incoerente, você fala, porra, pera lá. Entendeu? O eleitor, tudo bem. O eleitor, ele pode votar em quem ele quiser. Eu não tô criticando o eleitor. Eu tô dizendo o seguinte, por que essas pessoas que chegaram ao poder não olham para esse eleitor com o respeito que ele merece e tentam entender o que foi que desagradou tanto, entendeu? É nesse sentido, eu não estou questionando o eleitor. Porque é que nem o Geraldo Alckmin, é a sobrevivência política dele. Ele viu ali no Lula aquela âncora e falou, vou me colar aqui, não importa o que ele falou. Só que o eleitor não esquece. Tanto é que o cara fica puto, fala, pô, não é possível o Geraldo... Não, eu mesma, não voto nesse homem pra nada na vida, entendeu? Nem amarrada, porque é uma traição a todas as eleições de que ele participou e é uma crença de que as pessoas votavam nele. Ninguém votava nele, votavam contra o PT. Sim. Eu não conheço alguém que seja Geraldo. Exato. Tatuagem. Não incentiva ninguém, desculpa falar desse jeito. Mas votavam nele porque era contra o PT. E agora o cidadão se reuniu com o Lula, quer fazer chapa. Mas ele tem uma força política grande, né? No interior de São Paulo. Mas ó que essa força tá balançada, hein? Porque eu tenho rodado e o povo não tá contente com isso aí, não. Ô Janaína... o povo tá entendendo. O povo tá entendendo. O jogo. Você acha que o cara não... O cara que vota, ele não traição... Ele não vota de novo, né? Quando ele sente que traiu o voto dele, é difícil. Olha, isso você voltar num cara... É relativo, porque tem muita gente que me acusa de traição, entendeu? E eu não consigo ver como traição eu ser coerente ao que eu sempre defendi na vida, entendeu? Então, às vezes, quando alguém escreve pra mim assim, não é raro, hein? Olha, votei em você, me arrependi porque você traiu o presidente. Aí eu falo, mas quando foi que eu disse que eu iria concordar com tudo que o presidente faz ou fala? Mas isso você sempre falou. Então eu nunca traí ninguém porque eu fui fiel e sou fiel às minhas convicções, entendeu? Então essa questão de traição, às vezes também é um discurso que se cria. Mas tem um ponto que foi bastante polêmico, de um projeto em que você fez críticas em relação às mães solos. Falando, eu sei. Olha, isso... acho que foram suas palavras. Foi ontem isso, né? É uma questão que pode atrapalhar a família. Mas, por outro lado, a gente sabe que há uma enormidade de mães solos no Brasil. Sim. E que tem muita dificuldade de seguir a vida, né? Se sustentar. Então, eu queria entender um pouco qual a sua visão. Eu sei que é muito polêmico, duro até, né? Tô fazendo papel de malvada aqui. É óbvio que é mais difícil para uma mulher criar seu filho, sua filha sozinha. E muitas são as mulheres que enfrentam isso no Brasil com valentia, entendeu? Criam bem seus filhos, com dificuldade e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, eu tenho medo de, ao dar um benefício fundado em ser mãe solo ou mãe só, nós estarmos incentivando a todo mundo ser mãe só. A todo mundo a ser mãe solo. E isso aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, né? Tem livros, é um homem de direita. Eu lembro que eu dei para uma turma minha na USP ler, o mundo caiu, né? Tem os livros do Theodore Dalrymple. Sim, muito bom. E ele traz várias reflexões sobre programas sociais feitos na Inglaterra, que num primeiro momento foram muito bons do ponto de vista da nobreza de finalidade, mas que tiveram um impacto ruim. Então, se a mulher for sozinha, ela tem direito a uma moradia. Se ela tiver um marido, não. Poxa vida, é um estímulo para que você fique só. E aí... Tem o marido, mas diz que não tem para... Então, exatamente. Assim, eu não acho que nós tenhamos... que estabelecer esses critérios, porque esses critérios no médio e no longo prazo, eles vão ter impacto, entendeu? Janaína, agora fazer um papel do advogado do diabo aqui, a gente tem dois lances aí, né? Porque isso acontece. Mãe solo, e acontece também uma outra discussão, que é o lance do aborto. Aí como que faz? A pessoa não pode abortar, porque é uma gravidez talvez que ela não queria, mas também não ter essa ajuda. E aí, como que faz, hein? Porque fica numa sinuca de bico aí, nós temos uma legislação boa a esse respeito, né? O Brasil já há muito tempo, seja por programas do Conselho Nacional de Justiça, seja por lei ordinária, prevê a entrega legal, tá? Então essa mulher pode levar adiante a gestação e ela vai entregar essa criança, ela vai ser aconselhada por assistentes sociais, psicólogos, porque
é uma decisão drástica. Mas ela pode entregar essa criança para adoção. Como é um bebê recém-nascido, em regra, esse bebê rapidamente é entregue para uma família que já está habilitada, que já fez todas as entrevistas. Então, existe alternativa. Existem também muitas entidades que acolhem essa mulher grávida, que ajudam essa mulher grávida durante a gestação. Então, há alternativas. E no caso da pessoa querer e ela tá sozinha no mundo, não é legal ter uma ajuda também? Porque você tem ajuda para tudo, né? Sim, sim. Nós temos muitos programas sociais, né, federais, estaduais. O que eu não gosto é de colocar este critério, você entendeu? Sim, sim. Não, não estou negando o auxílio. Sim. Então, assim, olha, quem tiver um filho, estiver passando por uma situação, vai ter um auxílio. Agora, por que a mãe sozinha? É porque é mais difícil, mas a gente vai criar um estímulo. Sim. E essa situação pode ter consequências sociais também lá na frente, entendeu? Então, foi essa a minha objeção. E aí as pessoas utilizam. Nossa, a Janaína atacou a lei. Não ataquei nada. Eu só trouxe um outro olhar, entendeu? Que pode estar certo, pode estar errado, mas é para que as pessoas possam refletir. Tem que levantar a discussão, né? Esse livro que você falou, esse cara, ele era... Theodore Dalrymple. Isso, ele é médico tipo um SUS. Sim, tipo sim. um SUS. E é muito bacana esse... Sim, ele traz as situações concretas, as consequências no longo prazo dessas políticas bonitas sociais, entendeu? Então nós estamos fazendo algo que já não deu certo na Europa, entendeu? Só que o problema... Copiar modelo errado. Sim, o problema é o seguinte... Quando qualquer um fala contra algo que é bonito, que é nobre, né, essa pessoa passa a ser vista como vilã. Mas é melhor calar, sabendo do que eu sei, e deixar acontecer para daqui 20 anos eu me arrepender? Então eu prefiro falar, certo ou errado, eu prefiro falar, explicar. E aí as pessoas decidem. Outra polêmica, Janaína, dessa semana foi a questão da auditoria da viagem lá do pessoal do MBL da Ucrânia. Eu queria saber como é que tá isso, o pessoal vai pedir essa auditoria e qual é a tua visão sobre isso? Sim, eu fiz, na verdade houve várias representações na casa, tanto representações feitas por bancadas, ou seja, por partidos, como representações feitas por deputados estaduais isoladamente. Eu apresentei a minha isoladamente, depois alguns colegas apoiaram. Eu pedi para apurar a viagem como um todo, tá? Apurar a participação dessa suposta confecção de coquetel Molotov, apurar... O Blonde Tour? Tour de Blonde. Você não vai mexer no Blonde Tour, não. Tour de Blonde. Você não vai mexer no Tour de Blonde, que é particular. Apurar a origem das doações, porque se você tem uma pessoa num cargo público e ela solicita doações, em 7 horas ela arrecada 180 mil reais. Quem doou? Né? E se é um pagamento disfarçado de doação humanitária? Apurar a destinação do dinheiro. Quando eu protocolizei dia 7 de março de manhã, depois de levantar esses pontos nas redes. Depois eles apresentaram uma prestação de contas. E é flagrante para quem lê a documentação que eles só fizeram a transferência para essa representação da Ucrânia no Brasil na parte da tarde do mesmo dia 7 de março. Eita. Sendo que eles vinham anunciando que já tinham doado 200 mil reais. Sim. Então, assim, algo ali tem de muito estranho, né, que eu entendo que tem que avaliar, porque não foi a primeira vaquinha. Houve vaquinha para Brumadinho, houve vaquinha para enchente, houve vaquinha para as manchas de óleo no litoral nordestino, e eu nunca vi uma prestação de contas, entendeu? É sempre no anúncio, vamos fazer, vamos acontecer. Eu nunca vi uma prestação de contas. Então, como você tem ali um homem público, né, eu entendo que é necessário ter essa transparência. E a vinda a público dos áudios, a meu sentir, é que a finalidade humanitária nunca existiu. Então se torna ainda mais urgente fazer essa apuração. Eu fiz a apresentação dessa representação, dialoguei com os colegas no Colégio de Líderes, muitos me apoiaram no Colégio de Líderes, só que quando chegou ali na sessão, a primeira sessão do Conselho de Ética para apurar esse caso, eles decidiram apensar todas. Então, todas as representações vão correr juntas. Eu não sei dizer, porque eu não integro o Conselho de Ética, se eles vão fazer a investigação também dessa parte das contas. O que eu ouvi dizer é que eles vão se limitar aos áudios. Tá? Mas é cassação, né? Você diz, na questão da cassação? Sim, mas é o que eu disse o seguinte... Também é quebra de decoro ter qualquer tipo de vantagem ilícita. Então, não são só os áudios, sem diminuir os áudios, tá? É claro. Que eu coloco os áudios como prova de que a finalidade humanitária nunca
nunca existiu. Ela foi criada para justificar uma viagem, para justificar a tal vaquinha, entendeu? Talvez isso seja até pior do que o próprio áudio, né? Sim, exatamente. Só que o áudio, ele impacta tanto. Exato. Né? Sob Ele o ponto, chama atenção. Sim, Muito. sob o ponto de vista da pessoa que tem um cargo público, é pior. E você sofreu ofensas do Renan isso que eu ia Santos, que é o falar. cabeça do MBL. Eles já vêm nessa toada, né, de ataques à minha pessoa, de pegar... É tão intrigante, porque eles pegam todas as minhas entrevistas, eles fazem análises para mostrar como é incoerente, como é psicopata, como é louca, como é oportunista. E eu fico pensando, por que eles gastam tanto tempo comigo? Você responder. E é intrigante que todos esses vídeos são monetizados. Então, enquanto eles estão comentando as minhas entrevistas, eles estão falando, olha, você está depositando, eu não sei o nome, tá? Aparece uma coisinha. Aparece uma coisinha que faz assim. É o Pimba. Mas eles estão falando um outro nome agora. Superchat. Talvez seja isso. Então eles ficam assim, você vai colaborar, não vai colaborar? Então essa agressividade vem já de um tempo. Se eu puder fazer algum tipo de conexão, eu acredito que foi depois que eles fizeram algumas visitas ao meu gabinete, querendo interferir nas minhas publicações. Tá? Foi o Arthur, foi o Renan, foi a Adelaide. Eles fizeram algumas visitas ao meu gabinete. Em outras visitas havia outras figuras. E eles começaram a criticar as minhas postagens. E como eles tinham muita liberdade comigo, eu recebia como uma crítica de um amigo, entende? Uhum. Da mesma maneira como você pode falar, Janaína, que absurdo você falar isso do projeto das mães solos. Sim. Normal, né? Uhum. Eu recebia como crítica de amigos. Só que num determinado momento o tom mudou. O tom começou a ser assim... Mais pro GR. Né? Mais incisivo. A gente não vai mais compartilhar o que você escreve. Aí eu falei, mas eu nunca nem soube que vocês compartilhavam. Entendeu? Uma novidade. A gente não tá gostando do que você tá escrevendo. Foram tentando pautar. Você tem que escolher um lado. Mas qual tipo de publicação que era? Você tem que saber se você vai entrar na nossa Kombi, literalmente, tá? Ou se você vai estar de fora da nossa Kombi. Você tem que decidir a que cargo você vai concorrer. Porque você é uma pessoa que você... Lembra bem das frases. Você tem uma ideia, daqui a pouco você diz que teve um sonho, você muda de ideia, a gente quer saber que cargo você quer concorrer. Porque a gente quer pegar uma Kombi, enfiar todo mundo dentro e começar a rodar o Estado. Você está conosco ou você está contra? Entendeu? Depois, aí eu ri. Entendeu? Eu achei graça. Mas qual que era o teor das publicações que eles não gostavam? Todas as vezes que eu concordava com qualquer coisa do governo federal. Tá? Porque assim, eu sou assim. Se eu concordo, eu concordo. Se eu discordo, eu discordo. Sim. Se você for deputado apresentar... Meu amigo, vamos supor, você apresenta um projeto, eu não acho legal... Eu vou sentar com você, vamos trocar uma ideia tal. Se você se insistir, eu vou subir na tribuna e vou criticar o projeto. Eu não vou te ofender, eu não vou te desmerecer, mas eu vou criticar, porque foi para isso que eu fui eleita. Exatamente. Então, eles queriam que eu parasse de elogiar as coisas do governo com as quais eu concordo. E eu disse, gente, eu não sou assim. Não, porque tem hora que você critica, tem hora que você defende. Né? Eu falei, mas é que eu estou falando das pautas, dos programas, das ideias. Não, mas não dá mais, você vai ter que decidir. A partir do momento que eles sentiram que eles não iam ter nenhuma influência sobre mim, entendeu? Aí começou a pancadaria. Ele te chamou de porca nojenta. Entendeu? Mas assim, isso eu acho que é um disfarce, entendeu? E como eles sabem que eu não sou do tipo que se intimida, eles precisam colocar a militância, porque aí quem sabe essa mulher se cala, quem sabe essa mulher, entendeu? Então assim, é uma questão muito estratégica deles. De internet, né? Sim. Tem que fazer um break, Dedê? Não tem? Não tem? Podemos ir direto? Que delícia. Maravilha. Então vamos direto aqui com o papo. E você vai ser candidata, pré-candidata a quê, minha querida? Eu pretendo me candidatar ao Senado por São Paulo. Boa. Senadora. Ela teve 2 milhões de votos. Quem vai sair? E dessa vez eu vou, hein, velho? Quem vai sair? Dessa vez eu vou, hein? É o... Concorda comigo, não? Não. Quem Quem que vai sair entrega? fora? Não sei quem entrega. É o Serra, né? O Serra entrega. Entrega o boné. Muita gente para uma vaga só. Muita gente para uma vaga. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi. Por que você está mantendo o Senado? Não teria mais chances se você tentasse
deputada federal. Com certeza teria mais chance. Aí você pode ficar de fora de algo que aparentemente é importante para você, né? Como assim? Não entendi. Não, parece que você gosta da vida gosto. E ir ao Senado, como tem muita gente, acaba tendo menos chance. Então, mas assim, com todo respeito aos outros pré-candidatos, tá? Não quero desmerecer ninguém aqui, eu entendo que eu estou mais preparada para o cargo. O que não significa que eu esteja com mais chances de ganhar. Sim. Entendeu? Eu não tô aqui, eu não sou deslumbrada, sabe? Não, eu sei. Eu tenho o pé bem no chão. Agora, para o cargo, eu entendo respeitosamente que eu estou mais preparada. Então eu acho que eu não posso me omitir. Você não vai entrar lá de gaiato. Eu acho que eu tenho que pôr meu nome à disposição, entendeu? E Deus decide por meio do povo. Entendi. Ô Janaína, você acha que essa sua candidatura para o Senado é uma forma de você também tentar responder a esses... Porque assim... Não que você seja candidata do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ele tá falando que todos os ministros vão ser candidatos, tá tentando tomar um espaço ali e também no Senado para responder algumas atitudes do STF. Você iria essa tua missão no Senado, seria para dar uma resposta pro STF também? Eu acho que é para levar alguma, com todo respeito aos atuais senadores, eu não vejo assim uma firmeza técnica, tá? Não tô falando de agressividade nem de ataque, até porque eu acho que quando você parte pro ataque você perde a razão. Mas eu não vejo uma firmeza técnica dentro do Senado. No enfrentamento, talvez seja a palavra equivocada, mas vou utilizá-la. No enfrentamento ao STF, entendeu? A discussão é muito desigual. Então, mas você não acha que o STF ocupou um poder que estava ali meio que... Mas por isso tem que colocar pessoas fortes, corajosas, então você precisa ter com formação jurídica. Com todo respeito, eu entendo que faz diferença. É diferente um senador que entende o que eles estão falando na hora de um julgamento. Entendeu? Sim, então, assim, que compreende a linguagem. Hoje o STF manda e desmanda no país, entendeu? Vai falar no mundo. Então, no mundo é um pouco excessivo. Mas isso, eu não sei nem se é pensado. Não deve ser pensado. Porque, onde poder tá vago ali, ocupa de qualquer jeito. Mas eu falei isso dentro do Congresso. Não me lembro em qual oportunidade. Eu falei, por que o judiciário está crescendo? Porque o legislativo está se apequenando. É terrível quando um deputado atravessa a rua para pedir para o Supremo se meter num assunto da casa. Isso mostra infantilidade. E toda santa semana um deles vai lá para pedir para o Supremo solucionar uma briga. Então, para que tem legislativo? Exatamente. Entendeu? Então, mas o legislativo ele só quer se reeleger. Ele só tem pauta que devolve. Essa que você falou aí agora da mãe solteira, da mãe solo, não sei o quê, paga, tem voto. Agora mexer em aborto, essas coisas, não tem. É os velhinhos do Supremo que vão lá. Aí eles foram ocupando o poder. O presidente também ficou meio fraco aí, teve aquela pandemia, aquela coisa toda. Tem uma outra coisa com relação à presidência. Aí os caras mandam e desmandam. Por exemplo, a rede... Tá mandando no país mediante ações judiciais que protocoliza toda santa semana no Supremo. Ninguém apura quem paga por esses serviços. Porque, assim, o papel do partido político não é advogar. O papel do partido político é trabalhar dentro das casas legislativas. Mas como vai sair disso aí agora? Entendeu? Então, assim... Porque poder o cara não quer perder. Eu vou parafrasear aqui o ex-presidente. Nunca antes, nesse país, houve tanta interferência do judiciário no executivo. Entendeu? E isso é absolutamente incoerente com a divisão dos poderes. Entendeu? Então, assim, tem que ter um senador lá dentro que entenda isso tecnicamente e verbalize. Até para que a casa seja respeitada. Mas lá quem manda é o Renanzinho, amor. E Pachecão. Você acha que você vai mandar Pachecão, Renanzinho? É que se eu ficar falando, pode... Eu não posso ferir a legislação eleitoral. Quem manda lá são esses caras, pô. Eu não posso ferir a legislação eleitoral. Damares vem aí. É uma paróquia. Eu vou dizer pra você, é uma paróquia. Esse Brasil é uma paróquia difícil. Mas você tá com esperança? Do quê? Do Brasil. Eu não perco nunca. Ô, deputado, imagina um país maravilhoso desse, não perco nunca a esperança. A turma que tá lá você propôs uma coalizão da direita e aí acabou também tendo mais uma... pau lascado. Mais uma polêmica com... Companheiro Abram ficou danado da vida comigo. O Weintraub te chamou de falsa interesseira. Não, mas o mais engraçado é porque é óbvio que eu falei companheiro Abram
numa ironia, numa brincadeira. E ele pegou essa frase e começou a pôr nos grupos dele. Prova... Aí é surreal, gente. Prova de que ela é comunista. Entendeu? O termo companheiro são os como. Eu falei, Jesus Cristo, é uma criança. O caramelo tá terrível. Entendeu? Aí outro dia eu não aguentei, eu fui lá de novo. Ele teve aqui. Companheiro, abre. Ele teve aqui. Você acha que a direita não tem... Tem muito cacique, né? Todo mundo quer ser general. Né? Muitas vaidades, né? Muitas vaidades. Mas aí vou fazer o quê? A democracia é isso. Quem quiser se apresentar, se apresenta, a população vai decidir, entendeu? Eu vou tentar o máximo possível não fazer a política de desmerecer o outro. Eu vou tentar mostrar o que eu tenho para oferecer, sabe? Eu não quero entrar nessa dinâmica da baixaria, que eu acho que isso aí você começa com um ciclo vicioso, o mal volta pra você entendeu? Exatamente. Mas tá meio assim, né? Tá. Essa é a linguagem. Como eu sempre critiquei isso, eu quero tentar fazer diferente em tudo, né? Se eu vou conseguir ou não, mas eu quero tentar. Ô, Janaína, o Moro, hein? O Morito. Querida colega. Serginho. Olha, como eu venho dizendo, eu vou seguir defendendo o trabalho dele na Lava Jato. Sim. Entendo que ele foi vítima de perseguição, sim. Entendo que o Supremo errou ao anular as decisões. Sim. Então eu vou sempre respeitar esse legado, elogiar esse legado. Mas eu venho observando como candidato, e eu, assim, como eleitora, né, não estou gostando, entendeu? Não consigo ver, assim, as propostas, não consigo ver a necessária firmeza, entendeu? Então, assim, eu tento separar bastante, né? A história dele, o trabalho impecável dele, mas assim, como candidato, eu não estou sentindo firmeza. Você acha que ele não tem uma proposta, não tem a firmeza na proposta? Porque a demanda é populista. Fala do combate à corrupção. A demanda é populista total. É Bolsonaro e Lula, cada um. Tem que fazer isso daí, tá ok? Tô fazendo as coisas, tá ok? Vamos sair, vamos trabalhar, tá ok? E o outro, companheiro, vai ter chuva de picanha. Vai chover picanha. Nós vamos voltar aquele tempinho bom de dólar a R$2, classe média. Viajar de avião. Isso, todos pobres vão viajar de avião. Então, essa é a demanda, é populista. É duro, né? E não tem jeito do cara chegar e falar, deixa comigo, veja bem aqui, veja bem e tal. Não é? Mas eu te juro, se eu sentisse firmeza nele, eu não teria nenhuma preocupação, por exemplo, de perder voto, de não ser eleita, em apoiá-lo. Eu apoiaria. Tá, eu parei alguns dias para ficar só assistindo as entrevistas dele, analisando as falas, sem brincadeira. Eu falei, não dá, entendeu? Então, assim, é duro falar isso aí, porque eu gostaria, sabe? Quando ele anunciou a candidatura dele, eu fiquei muito, muito animada. Mas não dá, ele não quebra, né? Ele não tem, eu não vejo nele aquela liderança, entendeu? As ideias próprias, a força própria. Quando entendeu? a gente viu o Moro como juiz, você falava, porra, que cara, hein? Que cara que ele chegava lá, isso, mas é juiz, né? Juiz compra-se. Você não fala que compra-se e acabou. Quando ele foi, talvez seja muito novo, talvez não pegou o traquejo, o jeito de fazer. Veja né? bem, nada impede Queimou a largada, talvez. Ele siga candidato e eventualmente tenha sucesso. Não tô aqui falando, né? Mas assim, eu como eleitora, que tinha uma predisposição em votar nele, em apoiá-lo, eu não vejo por onde, porque a presidência da República, ela requer força, entendeu? Ela requer força. E eu não consigo... E ele parecia uma pessoa muito forte por tudo que ele enfrentou. Não sei se ele ficou abalado, pode ser. Mas eu não consigo ver essa força, entendeu? Não teve nunca nenhuma vocação política, né? Porque como político ele é um ótimo juiz, na minha opinião. Agora, teve a entrevista do Joaquim Barbosa também. Eles sempre vem flertando com uma possível candidatura. Como é que você avalia? O Barbosinha? Barbosão. Fala aí, pô. O Barbosa foi embora, né? Foi lá pra Punta del Este, não tava lá? Acho que ele até se aposentou antes do tempo, né? Tem muita dor nas costas. Data vênia não é o caso. Tem hérnia de disco. Data vênia, vou falar só isso. Não é o caso. Lembra que ele ficava torto? Que assim, a gente precisava que as pessoas seguissem enfrentando os desafios, entendeu? Ele abandonou o Supremo antes, é um direito dele, não quero criticar, mas não vejo perspectiva como candidato à presidência. E o Dória?
Porque o Dória... E o vídeo, hein? E o Ela vídeo até do... fechou o olho. Muita gente ontem... E o vídeo dele? Tá difícil, hein? O vídeo não foi mexido, hein? Brincadeira. Difícil. Olha, canela fina. Não, porque ontem falaram... A Joyce estava aqui e falou, mas ele saiu de 1% quando ele... Foi para 2%. Quando ele começou a prefeitura e ganhou. Mas aí eu rebati e falei, mas ele não tinha 66% de rejeição como ele tem hoje. Como que você vê, assim, o comando do Dória como governador e se você vê que você tem alguma chance? Eu, particularmente pelos números, acho que ele é fora do baralho. Eu tomo sempre muito cuidado, porque a eleição só termina quando você fecha ali. Ele é uma pessoa muito determinada e tem muito dinheiro. E tem muitos apoiadores. Né? Então, assim. Muita rejeição. Então, assim, eu não acho que dê para falar que vai fora. Ou que não vai. Agora, eu realmente, com todo respeito, não gostaria que ele fosse presidente do Brasil. Tá? Eu não gostei da gestão dele frente ao governo. Algumas situações me incomodaram demais. Tá? Me incomoda sobremaneira o autoritarismo com o qual ele está conduzindo a política das vacinas. Sim. Eu entendo que o Estado tem o poder-dever, né, de disponibilizar as vacinas, disponibilizar as informações com clareza, com transparência. Que não tem. E o cidadão decide, entendeu? Se vai se vacinar, se vai vacinar seus filhos, em que momento vai fazê-lo. E o que está acontecendo em São Paulo é de um totalitarismo sem precedentes. Tanto é que ele deu uma entrevista esses dias dizendo, não, ninguém em São Paulo vai ser obrigado. Aí, na mesma entrevista, o secretário da Saúde disse que iria tomar medidas administrativas. Eu estava na Assembleia em reunião com o secretário adjunto da Saúde que disse que não seriam tomadas medidas administrativas. Então é o seguinte, ele diz uma coisa, mas o fato é outro. Tem vários policiais submetidos a procedimentos na corregedoria por não terem se vacinado. Vocês acreditam nisso? Sim. Tem professores que não estão recebendo salário por não terem se vacinado. E não é assim, não tomou nenhuma dose. Tem gente que confiou no governador, tomou as 2 doses da Coronavac e não quer tomar a 3ª da Pfizer. Sim. Mas por quê? Porque não quer. Porque sabe de alguém que teve alergia, porque é uma pessoa alérgica. Não importa, é um direito individual. Pois eles estão cortando o ponto das pessoas. Entendeu? As universidades públicas no estado de São Paulo estão impedindo os alunos de entrar, os professores de ministrarem suas aulas. Tem Santa Casa, tem hospital, equipamento de saúde em São Paulo que evita que o próprio paciente não vacinado entre. Isso é um absurdo. Tá, entendeu? Você não pode discutir. Não pode perguntar. Sim. Né? Por que da 3ª dose, por que da 4ª dose, mas não era efetiva, o que mudou? Então, assim, essa política dele de dizer, olha, eu mando, vocês obedecem, assim que é, né? E aí dá uma entrevista falando uma coisa, mas ficou bravo comigo que eu pedi os bloqueou. Dados. Me bloqueou. Aliás, tem a transparência de dados. Eu vou lembrar do caso da Covid, porque foi o que aconteceu. Na Covid, eles tinham aquele negócio de percentual que estava ocupado ou não. Mas o percentual era meio flexível. No seguinte sentido, você tinha 100 leitos, mas se precisasse, abriam mais. Então o que eu falei, olha, o que faz sentido é olhar todos os dados, inclusive os que são conversíveis. E aí ele ficou bravo, ligou aqui reclamando tudo. E eu pedi pelo portal lá de transparência. Me ignorar. Como que é essa lei de transparência? Porque o que eu vejo é que todo político é muito transparente no que interessa para ele mostrar. Os outros não. A gente tem, e não é só o Dória não, tem o caso dos cartões corporativos, que tem sigilo por 100 anos. Não tem cabimento esse sigilo, tá? Então, aí, se eu falar isso aqui, vai ter um monte de bolsonarista dizendo que eu sou traidor. Mas não tem Mas eu não posso defender uma coisa para um e não para outro. Mas tá certo, não tem cabimento mesmo. Eu fico chorando. Não, mas olha, veja a minha situação. É prerrogativa constitucional do deputado fazer requerimento de informações. Eu faço, as respostas vêm padrão. São respostas que não respondem nada. Meu Deus do céu. Então, assim, se você tá indignado, não, né? Eu me sinto eu trouxa. Também fico, entendeu? Aí eu falo que que eu vou me abster para não ir votar, porque eu acho que vai votar sim, vai senhor. Vai sim, canhoto. Vai votar sim, senhor. A preocupação se é meia bomba, se é bomba. Você tem que votar e vai ter que assumir o voto. Não vou, não. Ô, Janaína, eu só vou quando a Janaína fazer uma tá vendo? lei Já, pra ela... já assumiu o voto na Janaína. Você viu? Não, prometeu
prometer não adianta, eu quero os Já dados prometeu o voto. Quero ver agora se Mas o que eu faço? Porque assim, é jornalismo. Por exemplo, eu estou pedindo os estudos que eles se basearam para falarem nessa quarta dose. Porque ontem eu fiz a reunião com o secretário adjunto, ele disse, doutor, a quarta dose é só para quem é imunossuprimido. Não é para a população no total. Mas o governador já deu várias entrevistas dizendo que a quarta dose é para todo mundo. Tá louco. Eu peço os estudos, eles não mandam. Eu quero ler para entender qual é o fundamento para essa quarta dose. Entendeu? Porque as pessoas, mesmo a vacina da gripe, as pessoas, que não são todas, tomam uma vez por ano. Uhum. Como é que é isso aí das pessoas de 4 em 4 meses tomando uma vacina para estimular, né, o sistema imunológico? Essa história é muito mal contada. Então, assim, eu peço os estudos. Eu tenho aqui que ser muito correta. O único órgão que manda os estudos, mesmo eu sendo crítica às suas decisões, é a Anvisa. Tá? De todos que eu oficiei, a que atende mais rapidamente, mesmo eu criticando as conclusões e as decisões, é a Anvisa. Os demais, olha, é o inferno para conseguir. Ô, Janaína, eu queria agradecer sua presença aqui hoje, bater o papo aqui com a gente. Muito bacana. Espero que você volte aqui para conversar mais. Esse ano é ano de política mesmo, e você tem uma audiência bacana aqui com os ouvintes. Muita gente gosta de você, muita gente odeia também. Mas política, normal. Política é assim. Pega o brinde com Então o você entra lá. Eu vou passar o Instagram da Janaína para você conversar diretamente com ela. Tá aí, ó. É @JanaínaCPascoal. Janaína C. Pascoal, tem o selinho lá, é aquela cor azul, que é o dela mesmo. E obrigado pela presença. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, saúde para todos. Você também, boa sorte.